Olá, sejam novamente bem-vindos ao Novo Fogo, o podcast da Pulmonal, Associação Portuguesa da Luta contra o Cancro do Pulmão. Hoje vamos abordar um aspecto fundamental para compreendermos a jornada de quem vive com cancro do pulmão, a sua enorme diversidade. Para entendermos verdadeiramente o impacto das inovações, é essencial percebermos que esta não é uma doença única. A investigação e o desenvolvimento de novas terapêuticas têm precisamente como alvo as diferentes características e subtipos desta patologia. Compreender a heterogeneidade do cancro do pulmão é crucial para um diagnóstico preciso e para a escolha do tratamento mais adequado para cada doente. Para dar fogo a esta conversa, tenho o prazer de receber novamente a doutora Bárbara Parente, pneumologista oncológica há 30 anos e diretora adjunta na clínica da CUF Oncologia e coordenadora da unidade de cancro do pulmão a Norte. Doutora Bárbara Parente, uma vez mais muito obrigada por estar connosco neste Novo Fogo. Novo Fogo é um podcast da Pulmonal. A primeira temporada, Inovação no Cancro do Pulmão, tem o apoio da Merck. Terceiro episódio, nem todos os cancros do pulmão são iguais. Doutora Bárbara, quando falamos de nem todos os cancros do pulmão são iguais, como é que esta heterogeneidade, no fundo, se reflete naquilo que é a experiência emocional e psicológica dos pacientes na altura do diagnóstico? Ter um cancro do pulmão, se calhar remete-nos para memórias de alguém que já conhecemos. Como é que a doutora vê isto? Sim, é um bom ponto de partida, porque se eu me reportar há 30 anos esta parte, como tu bem disse, trabalho nesta área até já há mais de 30 anos. Não sei se é bom ou se é mau. Por um lado é bom, por outro lado é mau. Nós não tínhamos esta capacidade de conhecer esta heterogeneidade intratumoral e, portanto, os doentes eram tratados só, tipo, tumor de pequenas células, tumor de não pequenas células. Pequenas células têm este chapa 5, não pequenas células têm aquela. E isto foi durante muitos anos. Digamos, nos últimos 15 anos é que de facto as coisas se vieram a desenvolver e a tomar um cariz completamente diferente. Porque começou-se por se conhecer que esta heterogeneidade, mesmo dentro do próprio tumor, tem a ver com clones celulares diferentes dentro do mesmo tumor. E isto tem repercussão quer a nível morfohistológico, quer a nível molecular mesmo. Primeiro, a nível morfohistológico foi quando nós começámos a poder diferenciar um bocadinho melhor, que nós tínhamos dentro dos não pequenas células os adenocarcinomas, os epidermoides, os grandes células, e já começámos a ter aí a capacidade, mesmo ainda só com o que tínhamos na altura, só com a quimioterapia, de poder ver, através de ensaios e estudos clínicos, que uns doentes com adenocarcinoma respondiam melhor a uma determinada terapêutica, com os epidermoides já não respondiam tão bem àquela terapêutica. E já aí começou a haver alguma diferença e nós já nos sentimos mais alentados com isso. Mas isto não era suficiente. E aí nós fazíamos imunohistoquímicas que nos permitia diferenciar. E porquê, voltando um bocadinho atrás, e porquê é que nós temos tantas resistências, e porquê é que nós temos tantas recidivas, e porquê é que nós temos tantas progressões? Porque de facto há clones celulares que nos escapam, não é? Porque há ali uma grande heterogeneidade. Com o passar dos anos, eu reporto ao início da década deste século, e mais especificamente a partir de 2005, 2006, nós tivemos acesso à sequenciação, de facto, de estudos de biologia molecular, que nos permitiu ver se para além desta caracterização histológica, se havia mais alguma coisa, que é chamada biologia molecular. Há doentes que têm mutações, translocações específicas que nos permitem que sejam tratados de uma forma diferente. E aí começou de facto o grande entusiasmo e o grande... eu penso que foi a partir daí que as coisas se desenvolveram e que nos permite, quando um doente, voltando à sua pergunta, quando um doente chega à nossa frente e me diz: doutora, tenho aqui uma massa no pulmão e agora o que é que me vai acontecer? Vou morrer? Vou viver 6 meses? E a minha resposta é invariavelmente esta: eu não sei que tipo de tumor é que o senhor tem. Eu vou ter que lhe fazer uma série de estudos e só depois de fazer estes estudos é que eu consigo dizer como é que eu vou tratar. Isto se tiver ultrapassado uma fase cirúrgica, que infelizmente ainda é hoje a maior parte dos doentes, apesar
Já conseguimos operar muitos doentes, uma grande parte deles, particularmente quando falamos das instituições públicas, ainda nos aparecem, mais de metade dos doentes, ainda nos aparecem estadios não cirúrgicos. E, portanto, que eu digo, eu não sei se lhe vou fazer quimioterapias, se é uma terapêutica em comprimidos, se é uma imunoterapia, não sei o que vou fazer. Eu tenho que estudar primeiro. E, portanto, o doente faz a sua biópsia, depois de fazer a biópsia é submetida à caracterização histológica, onde já há marcadores que nos permitem distinguir se ele irá fazer, que tipo de terapêutica irá fazer a nível de imunoterapia, mas mesmo assim não podemos ficar por aí. Temos que avançar para a caracterização molecular, portanto para a parte genética do tumor. E só com a caracterização genética é que nós conseguimos depois definir, olha, o senhor no seu caso concreto tem uma pequenas células do pulmão, é um adenocarcinoma, tem uma mutação do ALK positivo, que lhe permite fazer uma terapêutica A, B ou C. Portanto, este é de facto, e quando os doentes dizem, mas então eu vou ter que esperar uns dias, sim, vai ter que mais geral esperar uns dias e fazer uma terapêutica correta, do que eu estar a iniciar uma terapêutica que depois possa não ser a mais indicada. É claro, como poderá dizer assim, mas há doentes que vêm tão mal que nós não podemos estar à espera desse intervalo de tempo, porque pode ser crucial para a vida do doente. E já temos tido casos em que, após eu saber que histologicamente é um tumor do pulmão, eu tenho que lhe fazer de emergência uma quimioterapia, uma radioterapia, mas continua em estudo, os estudos de biologia molecular continuam a decorrer, no sentido que eu rapidamente, e quando tiver acesso a eles, possa alterar a terapêutica ou manter esta terapêutica se ela tiver a ser eficaz. Portanto, hoje em dia, quando um doente nos chega, não basta ter um cancro do pulmão, nós temos que fazer um estudo aturado e diferenciado, demora sempre umas 2 semanas, para podermos depois dizer, a partir de agora, é que nós vamos de facto tratar o seu tumor. Neste seguimento, quando eles recebem este tipo de informação, como é que a doutora Bárbara sente que eles ficam? E depois, naturalmente, também no estadiamento, se há diferenças objetivas, significativas, dependendo do estadiamento, ou se para os doentes o estadiamento é algo que ainda fica um bocadinho... Sim, não explicação. Eu gosto de fazer desenhos e acho que é uma forma de ajudar o doente, uma forma útil. Faço isto quase irrefletidamente. Tenho o papelzinho à minha frente e eles depois no fim dizem, olha daquele bonequinho, daquele papelzinho para levar que assim entende melhor. Que os doentes querem saber, a maior parte deles querem saber. Mas eu estou no 1, estou no 2, no 3 ou no 4. É os estadios. E é claro que nós lá vamos explicar. Estadio 2 habitualmente cirúrgicos, o estadio 3 habitualmente a doença já não é cirúrgica, já está um bocadinho mais avançada, ainda podemos fazer uma terapêutica radical de quimio-radioterapia, e se for um estadio 4 e muitos 3, agora os 3B e os 3C, na nova classificação, nós temos que fazer a terapêutica sistémica e fazer explicar, mas eu tenho viver menos, claro, eu tenho que dizer, o ótimo é que tenham um estadio o mais precoce possível, mas se isso não é possível, nós temos à nossa mão elementos e fármacos disponíveis que lhe permitem que tenha uma vida normal, e depois faço então, nessa primeira consulta, faço-lhe o desenho todo, mesmo antes de ter o diagnóstico histológico. Digo, primeira hipótese, o senhor tem o estadio 4 porque tem uma lesão no pulmão, porque tem uma metástase óssea, uma metástase cerebral, sei lá, e portanto ultrapassa já a área pulmonar e portanto é o estadio 4. Não quer dizer que não haja estadio 4 pulmonares quando no pulmão contralateral há lesões, também é um 4, mas é um 4 mais soft, porque ainda é intratorácico, portanto a perspectiva é melhor do que quando há uma disseminação metastática, até porque essas metástases, estas coisas bem encadeadas, até porque essas metástases muitas vezes têm alterações genéticas diferentes do tumor inicial. Isso é uma coisa que ainda não se sabe muito bem porquê, mas nós hoje em dia, quando nos aparece um doente, imagine, tem uma mutação, EGFR, ALK, ROS1, BRAF, todas essas que temos por aí agora, gostamos sempre, quando há metástases, de voltar a avaliar outra vez, a ver se há alguma diferença, nos permite fazer outro tipo de terapêutica. Portanto, nós explicamos sempre isso muito bem ao doente, Isabel. Se eventualmente o senhor tem o estadio 4, porque tem este tipo de lesões, então vamos ter aqui várias hipóteses do tratado. Se o senhor tiver a felicidade de ter uma mutação específica, poderá fazer uma terapêutica em comprimidos em casa. É muito cómodo para si, tem menos efeitos laterais. Se eventualmente não tiverem uma mutação que seja acionável, que neste momento haja terapêutica para isso, mas poderá fazer
uma imunoterapia, mas só pode fazer imunoterapia sozinha, sem mais nada associada, sem quimioterapia, se o marcador, que é uma coisa assim muito feia, que é a expressão PDL1, que é um marcador que é o único que temos ainda válido para avaliar a fazer a imunoterapia em primeira linha. Isso é explicado ao doente, Eu explico. Olha, tem aqui hipótese. Olha, a melhor hipótese é a terapêutica-alvo. A outra melhor hipótese é a imunoterapia, mas por isso há um marcador, eu escrevo lá, eles gostam de guardar e eles percebem a voltarterapia patológica e leem. E eu também tenho a população de doentes, enfim, com alguma cultura, na maior parte das vezes, não igual à da população em geral. Isso também poderá... Também tem a literacia para isso, é exatamente o que eu estou a dizer isto, a sua questão faz sentido. E, portanto, o ideal era, se não puder fazer as terapêuticas-alvo, pudesse fazer a imunoterapia, mas eu não lhe garanto, porque se os marcadores não forem metilados, terá que fazer as duas coisas juntas, terá que fazer a quimioterapia e a imunoterapia. Eles ficam com aquela listinha a rezar a Deus para que tenham a possibilidade de ter uma mutação que lhe permita fazer uma terapêutica oral em comprimidos, que é sempre aquela que é mais cômoda e que hipoteticamente tem menos efeitos colaterais, às vezes nem sempre seja assim. Víamos aqui nesta dimensão mais individual. Qual é que acha que é o papel das associações de doentes, nomeadamente a pulmonal, naquilo que possa ser o apoio a estes doentes, a estas famílias e também à comunidade científica? Como é que a doutora Bárbara vê? Eu acho que há muito a fazer ainda. Eu louvo a pulmonal, porque de facto é das poucas, a nível do pulmão, das que eu conheço, é das poucas associações a nível nacional e tem tido um impacto e tem-se sentido implementar muito no mercado dos doentes, mas acho que ainda haverá muito para conseguirmos fazer. Eu acho que se calhar não se fez tanto até agora, porque o cancro do pulmão, habitualmente os doentes tinham uma baixa sobrevivência, enquanto no cancro da mama há associações espetaculares, mesmo até no coloretal também há, e por aí adiante, e aqui não havia, porque de facto os próprios doentes não tinham quase tempo de ter uma intervenção ativa, mas as coisas agora estão a mudar. E o que me parece que existe pouco ainda é a participação do doente. Grupos de doentes, eu acho que deveria haver workshops com grupos de doentes, participação ativa de doentes, até para poderem reivindicar coisas que ninguém pode reivindicar. Nós médicos reivindicamos por eles as terapêuticas inovadoras, nem sempre elas estão disponíveis para o enfermeiro, e como sabe também, e são muito caríssimas, são valores astronómicos, e eu percebo também que tem que haver racionalização de meios, mas esta força que os doentes podem ter junto a uma associação de doentes, isto é uma associação de doentes, tem que ter aí um papel importante. A pulmonal tem-se dedicado, e muito bem também, à área do rastreio, que é a tentativa de precocemente conseguir fazer o diagnóstico, mas eu penso que aqui, na minha opinião, eu nunca me tinha sido questionado em relação a isso, mas ao fazer essa pergunta, aquilo que me surge é preciso ter grupos de doentes. Eu tive doentes que me diziam: a pulmonal, eu não quero acabar para lá, fazer alguma coisa, não quero que eu vá trabalhar, eu estou bem, eu sinto-me bem, quero ajudar os outros. E portanto acho que é importante conseguirmos ter aqui uma associação de doentes, mas com doentes a trabalharem uns com os outros. Acho que me parece, e a reivindicar juntas das estruturas. Falava desta circunstância de, infelizmente, os doentes rapidamente no passado. Eu penso que essa é uma das razões. Acha que há alguma mais barreira, alguma dificuldade para que os doentes tenham dificuldade no apoio a estas informações? Vou deixar aqui no ar esta divulgação. Os hospitais deviam ter aqui um espaço próprio de divulgação. Sim. Nestas áreas, nomeadamente cancro do pulmão. Sim. Eu acho que nós, a nível hospitalar, estamos tão preocupados ainda a nível de curar, tratar aquilo que surge pela frente. A prevenção não existe, praticamente, a não ser a desabitação tabágica, no caso do cancro do pulmão, praticamente não existe, e infraestruturas desta natureza não existem, e deveria haver a nível hospitalar, sem sombra de dúvida. Isso poderia ser até alavancar e uma interligação e uma interação até entre estas estruturas de doentes, portanto estas associações e os próprios hospitais. Concordo absolutamente consigo. Isso era um sonho, isso era de facto o ideal, mas neste momento... Calhar não era assim tão difícil. Não é? Mas neste momento, quando nós estamos a ver atrasos de consultas e atrasos de início de tratamento e atrasos e falta de médicos, bem, não é? Não sei se a curto prazo iremos conseguir
discutir isso agora, que era o ideal, sem sombra de dúvidas. Isso seria uma forma de dar conhecimento aos doentes desta existência e até estimular. Eu acho que até o próprio Serviço Nacional de Saúde, o próprio Ministério da Saúde tinha a obrigação de estimular e de alavancar e de dar ênfase e ajudar, inclusivamente, e cooperar com todos estes e outros grupos que possam vir a surgir, mas acho que... Estou-me a recordar, desculpe interrompê-la, nos serviços de pneumologia, por exemplo, haver aqui informação visível para os doentes, que existem associações que estão capazes, disponíveis, e isso era uma questão só meramente de divulgação que pode ter... Mas sabe que eu penso que ainda existe muito em nós médicos aquela ideia que nós somos capazes de fazer tudo sozinhos. Nós não estamos ainda, nós estamos muito formatados numa determinada direção, não abrimos muito o nosso leque ainda, e acho que temos que abrir e temos que convencer que todos juntos somos poucos para conseguir fazer o melhor para este doente. E mesmo estamos a chegar ao fim, doutora Bárbara Lafon, com toda este poder, no fundo, de reflexão que nos traz e de informação, como é que esta compreensão, no fundo, que a heterogeneidade do cancro do pulmão nos traz, como é que pode levar a abordagens de apoio, no fundo vai no seguimento disto, psicossocial, mais personalizados e mais eficazes? Como é que, tendo em conta tudo isto, como é que acha? Eu acho que tem que haver uma mudança, mas também compreendo que a mudança não tenha acontecido ainda, porque repare, quando eu há bocado falava que as terapêuticas alvas, terapêuticas dirigidas, aquelas tipos de chapa na fechadura, no fundo há um bloqueio dos receptores do tumor por essas terapêuticas, nos momentos que têm as mutações. Nós começámos a usá-las e fazer estudos com a ipatinib em 2006. Depois aí melhorámos a sobrevida do doente. É uma terapêutica para o resto da vida, também tem toxicidade. Pronto, envolvidos muito com esta problemática. Estas sobrevidas tão longas como a Lourdes tem, nem toda a gente as tem, infelizmente. E depois apareceu a imunoterapia, que é uma terapêutica, ela não é mais recente, ela é mais antiga, mas os estudos que vieram demonstrar a sua mais-valia, quer em primeira, quer em segunda linha, apareceram a partir de 2015, 2016, e aqui nós estamos agora numa situação capaz de começar a pensar nisso. Porquê? Porque estas terapêuticas de imunoterapia, mesmo em doentes com estádios 4, não são aqueles que são operáveis ou tratados radicalmente, hoje em dia já está demonstrado que fazer, mas isso é hoje, há 3 ou 4 anos que está demonstrado, que está tudo com menos de 10 anos, está demonstrado que fazendo 2 anos de uma boa e eficaz terapêutica, nós podemos ter a coragem de suspender a terapêutica e o doente viver a sua vida. E aí entramos naquela fase de uma coisa que nós não temos ainda e que é importantíssima, que é a unidade dos sobreviventes. E nessa unidade de sobreviventes é que tudo aquilo que nos está ainda faz sentido. Porque estes doentes que, de uma certa forma, ou estão a fazer uma terapêutica e já se sentem bem, ou já terminaram a terapêutica sabendo à partida que têm uma doença que é incurável e que em qualquer momento pode haver uma recidiva. Aí os hospitais, independentemente destas associações que estamos aqui a falar, e um dia há bocado comentava a importância da união das pessoas, ter dentro dos próprios hospitais, para além das consultas de oncologia para tratar, para dar os tratamentos de quimioterapia, ter uma unidade de sobreviventes. E se aliviar não só os médicos oncologistas que têm que fazer terapêuticas ativas, isto é, aquela terapêutica do dia a dia que o doente tem que fazer, porque estes doentes chegam sempre presos a nós, nunca mais nos deixam. E eles vão 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, de acordo com a necessidade que têm, assim nós marcamos. E se houvesse uma medicina que podia ser uma tal especialidade de medicina paliativa, que podia ter um conhecimento grande de todo este tipo de doentes e que podia absorver estes doentes, e que do ponto de vista social era muito importante para eles, porque não se sentem esquecidos. Dou-lhe um exemplo do IFEO, pela enormidade, sem qualquer desprestígio para aquilo que eu vou dizer, mas com a enormidade de doentes que têm, eles ao fim de X anos dão alta aos doentes, como é óbvio, para dar lugar a outros. Estas unidades sobreviventes seriam muito, muito interessantes no sentido de manter os doentes dentro dos hospitais com uma equipe que não precisa ter aquela diferenciação para tratar as terapêuticas ativas, mas que podia enviar em qualquer momento, quando houvesse um agravamento, e que podia, com esta rotatividade, criar aqui grupos que, do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, se sintam tranquilos, se sintam apoiados e não se sintam abandonados. Então seguros. Seguros, é assim. Muito bem. Não sei.
bonita de terminarmos este episódio. Foi mais um episódio no Fogo. Muito obrigado, doutora Bárbara Faria. Obrigada eu. É um privilégio sempre. Muito obrigado.